Fala galera, tudo bom? Aqui quem está falando é o professor Ariel Nascimento, tá? Vocês já me conhecem. Eu tô fazendo um teste aqui com essa videoaula, beleza? E aí vocês estão percebendo que a minha cara não está aparecendo e aí só tem o conteúdo, tá? Olha só, gente, a gente vai trabalhar hoje com o módulo 12 de Geografia 2, tá? O módulo 12, turma, ele fala sobre os eixos de integração da América do Sul. E aí, quando a gente fala sobre os eixos de integração da América do Sul, turma, é muito importante que a gente discuta conjuntamente sobre o processo de globalização. Vamos lembrar o que é o processo de globalização? Vocês lembram que o processo de globalização, por exemplo, ele vem falando que a integração econômica no mundo ela vai aumentando cada vez mais como consequência dos avanços dos meios de comunicação e dos meios de transporte, né? Então a gente entende que o mundo aí no pós-Guerra Fria, o mundo depois que a União Soviética ela acaba, ele não se transforma num mundo unipolar, aonde a gente imaginava que apenas os Estados Unidos seria a única potência bélica e a única potência econômica. A gente fala que a gente faz parte de um mundo que uni/multipolar. Então a gente está falando de uma unipolaridade bélica, não é mesmo? Onde nós temos também uma unipolaridade econômica, né, que é o capitalismo, e nós temos também uma multipolaridade no quesito, onde nós temos a ascensão de outros países, como por exemplo a China e a Alemanha, né? Lembrando que o Japão ele é um dos países que ajuda, né, no processo de transformação na indústria, né? O Japão ele é o país que cedia aí a terceira revolução industrial, que é a revolução que transforma muito o sistema produtivo, né? Transforma é a revolução que utiliza muito a mão de obra robótica, né? Agora no processo produtivo industrial. E aí, turma, como a gente está falando de blocos econômicos, né? De integrações que já foram tentadas, né, na América do Sul e aí algumas que deram certo, a gente precisa explicar um pouquinho sobre os tipos de blocos econômicos, né? E aí existem quatro categorias de blocos econômicos que aqui nessa tabela a gente percebe que conforme as relações econômicas vão acontecendo, vão se dando a partir do processo, melhor ainda fica, né, esses processos, essas relações. Então a gente vai percebendo que historicamente, enquanto os países vão dialogando, né, a integração entre eles ela fica mais incisiva, ela fica mais forte, ela fica mais entranhada. Então a zona de livre comércio ela é um bloco econômico que vai aí priorizar principalmente a livre circulação de mercadorias, tá? E aí a livre circulação de mercadorias, gente, como é que ela funciona? Vamos pensar na questão do NAFTA, né? Eu coloquei uma tabela aqui ao lado para vocês entenderem o seguinte: o NAFTA ele é configurado enquanto uma zona de livre comércio porque tanto os Estados Unidos quanto o Canadá e México eles não têm a permissão, né, mas aí especificamente entre México e Estados Unidos, eles não têm a permissão, né, a população não tem a permissão de livrar não, né, de circular livremente entre esses dois territórios, né. O que é permitido circular livremente entre esses dois territórios são os produtos. Então, um produto mexicano ele entra nos Estados Unidos com uma taxa, né, de exportação que seja totalmente favorável, né, para os Estados Unidos e com uma taxa de importação também bem favorável. E a mesma coisa dos produtos norte-americanos, né? E aí a gente estudou que o NAFTA, por exemplo, foi uma zona de livre comércio que favoreceu muito o desenvolvimento norte-americano, mas ao mesmo tempo também criou uma desigualdade, criou não, né? Aumentou mais ainda uma desigualdade social interna no México. E, inclusive, essa zona de livre comércio foi o que estimulou muito, né, esse aumento migratório dos mexicanos para os Estados Unidos, porque a partir do momento que os Estados Unidos colocam suas empresas ali, né, no norte do México, obviamente essas empresas, essas indústrias, elas vão atrair, né, esses mexicanos que estão ali procurando emprego. E aí, obviamente, essa área ela vai gerar uma concentração de pessoas, porque boa parte dos trabalhadores mexicanos agora estão saindo do campo e estão indo ali para aquela região norte do México, como consequência agora dessa entrada dessas indústrias, né?
E aí uma outra coisa que fica também muito difícil do México lidar é em relação à tecnologia, né? Porque a partir do momento que os produtos norte-americanos eles passam a entrar dentro do território mexicano, a gente consegue perceber que as empresas mexicanas elas não conseguem disputar, né? Financeiramente, economicamente, até mesmo tecnologicamente com outros produtos. Então, assim, no caso do Brasil, a gente pode falar que quando alguns produtos norte-americanos entram no território brasileiro, a gente percebe que algumas empresas brasileiras elas vão diminuindo a sua lucratividade, porque as pessoas não estão mais comprando aquele determinado produto, né? As pessoas não estão comprando mais o computador da Positivo, porque elas estão preferindo comprar um computador da Samsung, um computador da LG, um computador da Microsoft, entende? Um computador de qualquer outra, da Apple, da MacBook, né? Que é um computador muito caro, mas as pessoas ainda preferem comprar. Então eu coloquei essa tabela aqui de tipos de bloco para a gente entender exatamente isso, né? Que os blocos econômicos eles são formados através dos processos de relações históricas. Tanto é que quando a gente estuda, né, e olha que todos os blocos econômicos mundiais, a gente percebe que a formação deles se dá muito através de similaridades, talvez econômicas, como por exemplo os BRICS, né? Os BRICS são países emergentes, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O que esses países eles têm em comum, com exceção da Rússia? São países que, historicamente, eles eram configurados enquanto colônias, e aí esses países, né, fizeram a política de substituição das importações, tanto o Brasil quanto a China, né, mesmo, até mesmo quanto a Índia, eles começam agora a exportar mais produtos do que propriamente importar, não é mesmo? E por que eles agora estão exportando mais? Porque agora eles estão começando a desenvolver produtos dentro daquele país. E aí o que a gente precisa pensar, né, qual é, por exemplo, o papel do Brasil nesse processo de integração aí da América do Sul, né? O quanto que o Brasil ele foi um país muito importante para dialogar com outros países da América do Sul e até mesmo da América Latina e mostrar que, assim como a União Europeia ela estava ali crescendo, né, desde a década de 60, estava ali crescendo, os países da América do Sul eles precisam também, dentro dessa mesma dinâmica, se relacionar internamente. Porque também quando a gente fala da relação dos Estados Unidos com a América do Sul, né, a gente vai estudar um termo conhecido como espaço vital, né? O espaço vital é uma teoria alemã que discute muito do porquê que os alemães propagaram, por exemplo, né, uma discussão de expansão territorial ali na Primeira Guerra Mundial, enquanto a Alemanha ainda nem existia como esse nome. O espaço vital ele vai discutir que um país necessariamente ele precisa dominar um território, um tamanho de um território específico, para que ele possa ter uma área para ele conseguir produzir ou até mesmo extrair matéria-prima, né? Isso que é o espaço vital, é o espaço que é necessário para o seu desenvolvimento econômico, né? E todo país, dentro da sua lógica de disputas territoriais, ele entende, né, que ele quer aquele território porque ele entende que aquele território ele é necessário para o seu processo de industrialização, para o seu processo de produção, né, de mercadorias. Então, os Estados Unidos, ele vê a América do Sul como uma área que é necessária para o seu espaço vital. É por isso que os Estados Unidos ele vem com aquela política do Big Stick, com a política da doutrina Monroe, né? O que é a doutrina Monroe? É a doutrina que vai falar que a América ela precisa pertencer para os americanos. Então, essa doutrina Monroe ela vai fazer com que os Estados Unidos, por exemplo, ajude, né, alguns países ali do Mar do Caribe, até mesmo alguns países da América Central e países da América do Sul a se tornarem independentes dos países europeus, né? Entendendo agora que os Estados Unidos ele já é independente da Inglaterra, ele já está passando por um processo, ele já passou por um processo de consolidação econômica, a guerra de secessão, ela já aconteceu, então os Estados Unidos ele já está ali naquela categoria desenvolvimentista dentro da lógica da indústria, e aí obviamente ele precisa
captar outros territórios para o seu espaço vital, porque ele primeiro precisa de exportação, consumo de matéria-prima, e segundo, ele precisa também de mercado consumidor, né? Ele precisa de áreas que ele consiga despejar os seus produtos que são produzidos para a galera consumir. Essa é a realidade. Então a doutrina Monroe, ela vem no seu slogan de América para os americanos, mas na realidade era América para os americanos do norte, né? É os Estados Unidos ajudando na independência desses países, no intuito de que esses países agora possam fazer acordos econômicos com ele, não precisem mais da permissão da Europa, necessariamente falando de algum país específico europeu, não é mesmo? E aí depois dessa doutrina Monroe, vem a política do Big Stick. O que é a política do Big Stick? O Big Stick, ele traduzido, né, ele fala que é o grande porrete, digamos assim. E o que seria o grande porrete? Eles pegam um provérbio africano que fala o seguinte, que é: fale com voz macia, mas com um grande porrete na mão. Né? Fale com uma voz suavizada, mas com um grande porrete na mão. O que isso significa? Trate aquela pessoa de uma forma educada. Se aquela pessoa não escutar você da forma educada, aí ela já vai para o lado da porrada, aí ela já vai para o lado mais agressivo da parada. Né? E é isso que a política do Big Stick vai discutir. Né? Que os países, por exemplo, latino-americanos ou sul-americanos, necessitam escutar, né, os Estados Unidos, que é um país que foi o primeiro a se tornar independente da Inglaterra, e aí ele tem uma experiência muito maior, foi um país que conseguiu ali se consolidar internamente, por conta também da Guerra de Secessão, então ele fica muito ali na lógica como se fosse o pai, né? Como se ele fosse o responsável pelo processo de industrialização e pelo processo de desenvolvimento social desses países, né? Isso também é muito consequência do Destino Manifesto, né? Que criou aquela lógica da expansão para a marcha pro oeste, né? Que cria também aquela lógica do Far West, não é mesmo? Então, assim, por que eu estou discutindo essa influência dos Estados Unidos na América do Sul e na América Latina? Porque quando a gente fala de política de integração sul-americana, é muito entender que, historicamente, esses países da América do Sul, esses países da América Latina, eles não conseguiram, até hoje, não conseguem até hoje conseguir desenvolver um desenvolvimento para a América pensado pelos americanos, entende? O nosso modelo de desenvolvimento ele é comprado muito da Europa e muito da América do Norte. Então, a gente chama isso de políticas nacionalistas. A América Latina, historicamente, ela vem com presidentes, né, que são configurados como presidentes de esquerda, mas são presidentes que muitas das vezes eles são nacionalistas. Então, eles vão pensar e afirmar que o desenvolvimento do Brasil ele tem que ser feito através da perspectiva dos brasileiros, não através da perspectiva dos norte-americanos. E é isso que a América do Sul, como um todo, ela vai pensar. Então, esse processo de integração econômica entre os países da América do Sul, ele vem como uma forma de consolidar essa democracia mesmo dentro desse subcontinente, né? Lembrando que a América do Sul é um subcontinente do continente americano. E isso é muito importante, porque eu volto a dizer, a gente vê aí, né, que a doutrina Monroe, ela fez com que os Estados Unidos, por exemplo, durante muito tempo, apoiasse ditaduras em Cuba, entende? Simplesmente porque o Fulgêncio Batista, ele era um ditador que ele era favorável à economia norte-americana, né? Ele tinha acordos políticos que favoreciam os Estados Unidos. Essa é a realidade. É por isso que no Brasil a ditadura militar, mas na América Latina ela é apoiada, porque para além do medo do comunismo, nós temos governos ditatoriais que estão ali pensando no desenvolvimento da nação conforme os Estados Unidos está ali tendendo, conforme ele está mandando. E aí a primeira política de integração nacional na América Latina ela é feita ali na década de 60, né? Que é a ALAC. O que é a ALAC? É a área de livre comércio da América Latina. E aí a ALAC, eu volto a dizer, ela é pensada na América Latina, não na América do Sul. Qual é a diferença da América Latina para a América do Sul? A América Latina é um processo de configuração regional que a gente vai determinar sobre muito da questão do processo de colonização, da língua, né?
Por isso que a gente fala que a América do Norte é a América anglo-saxônica e que a América ela é dividida em dois pontos, em América anglo-saxônica e América Latina, que são os americanos que falam a língua que tem a base do anglo-saxão, né? Que no caso é o inglês, e os americanos que falam. Isso eu estou excluindo o Canadá, tá? O Canadá ele tem um processo de colonização muito diferente também, né? Por exemplo, dos Estados Unidos ou até mesmo da América Hispânica. Diferentemente da América do Sul, né? A América do Sul já tem uma configuração totalmente geográfica, que está explicando a parte sul do continente americano. Então a ALAC ela vai vislumbrar um mercado comum dos países da América Latina. E aí o mercado comum ele tem como vantagem, né, que você cria uma tarifa externa comum para todos aqueles produtos. Então, como assim? Vamos pensar no caso do Brasil, né? O Brasil, ele fazendo parte da ALAC e o México, nós vamos entender que o Brasil, quando ele for comprar os produtos mexicanos, ele não vai pagar uma tarifa de importação, entende? Assim como o México não vai pagar uma tarifa de importação sobre os produtos brasileiros. E o que isso gera? Primeiro, isso gera de benefício para o Brasil, porque os produtos brasileiros agora eles vão entrar dentro do México não tão caros assim, entende? E aí, obviamente, os produtos brasileiros eles vão começar a ser consumidos dentro do México. Só que o problema, a ALAC ela não existe mais, a ALAC ela não deu certo. O problema é que quando você cria uma taxação única, a gente tem que lembrar que existem países que têm pesos e desenvolvimentos sociais totalmente diferentes. Quando a gente fala, por exemplo, em América Latina, quais são os países que vêm aí na mente de vocês que são os países mais ricos? Estou falando do PIB, não estou falando do IDH. Quais são os países que possuem os PIBs mais elevados da América Latina? É fácil, é só a gente pegar aqui, da América do Sul, perdão. É só a gente pegar o Brasil, o Uruguai e a Argentina, né? Tem a Venezuela também, mas o Brasil, o Uruguai e a Argentina são os três países que possuem o maior PIB da América do Sul. Então, logicamente, são os três países que vão ter um maior peso na influência política da América do Sul. E também, obviamente, são os países que vão ter maior vantagem econômica, porque eles, por exemplo, estão ali num processo de industrialização, mesmo que tardiamente falando, estão ali mais avançados em comparação a alguns países, como, por exemplo, o Suriname ou a própria Guiana, né? Então, a ALAC ela não dá certo por conta do tempo de desenvolvimento e industrialização que cada país da América do Sul tem, né? Assim como o NAFTA, né? Lembrando que o NAFTA foi uma zona de livre comércio, né? Foi um bloco econômico que favoreceu muito o enriquecimento dos Estados Unidos e criou muitas problemáticas dentro do território mexicano, né? Entendendo que os produtos mexicanos não estavam conseguindo bater de frente com os produtos norte-americanos. E aí, a ALAC, né, ela é pensada ali um pouquinho antes da ditadura militar, né, e aí ela não dá certo, e posteriormente à ALAC, a gente tem a ALAD. O que foi a ALAD? A ALAD, ela já é pensada ali na década de 80, né, um pouquinho já próximo do fim da ditadura militar, e a ALAD, ela é a Associação Latino-Americana de Integração. E qual é a diferença da ALAD para a ALAC? A ALAC, quando ela é pensada na década de 60, a década de 60 ali é o auge da Guerra Fria, né? É o momento onde o comunismo está sendo combatido ali na América Latina muito, mas muito incisivo, né? E a diferença é que Cuba, na década de 60, estava ali passando pelo seu processo revolucionário, né? Então a ALAC, ela não integra Cuba, né? Lembra do que a gente falou do embargo econômico? Então, Cuba, ela não é integrada nesse processo de integração dos grupos, né, dos países da América Latina. E aí, com a formação da ALAD, Cuba ela passa a ser integrada, né? Então, a diferença da ALAD para a ALAC é que agora Cuba está integrada nesse novo bloco econômico, né? E aí, qual é a da parada? Os blocos econômicos, como eu já tinha falado, eles são formados através de categorias e características similares, né? E aí a América do Sul ela tem algumas regionalizações, por exemplo, através do relevo. Quando a gente fala da América Andina,
a gente está falando ali dos países da América do Sul que possuem o que, que possui qual característica comum, qual é a similaridade que eles têm quando eu falo da América Andina. A gente está falando da América, dos países americanos, que possuem a Cordilheira dos Andes, né? Esse dobramento moderno aí, essa grande cadeia montanhosa, que inclusive ela vai influenciar muito no relevo, né? Ali desses países, e no clima também. E aí eu estou falando que a América Andina ela tem a composição da Venezuela, ela tem a composição do Chile, ela tem a composição do Equador, ela tem a composição do Peru. E aí esses países eles formam, né, através dessa categoria, o que nós chamamos de inicialmente de comunidade andina. O que é a comunidade andina, né? O que foi a comunidade andina? A comunidade andina foi um bloco econômico que foi formado na América do Sul, aonde os países que tinham a Cordilheira dos Andes dentro do seu território, eles iriam fazer parte, né? E qual era o objetivo da comunidade andina? O objetivo da comunidade andina, ele nada mais era que criar uma integração cultural, uma integração social, uma integração econômica entre esses países, entendendo que a Cordilheira dos Andes ela vai criar muitas características similares dentro da cultura desses países. Se no Equador e na Colômbia a Cordilheira dos Andes existe, e a gente, por exemplo, fala que a Cordilheira dos Andes ela cria um fenômeno geográfico conhecido como barra-vento e sotavento. O que é o barra-vento e o sotavento? É explicar que de um lado do relevo ele é muito mais úmido porque ele está ali de frente para o oceano, e aquela parte de frente para o oceano, por estar de frente, ela recebe esse impacto direto, só que a inclinação do relevo ela impossibilita que aquela massa de ar atravesse. E aí é muito que a gente fala aqui, por exemplo, de Bangu, né? Por que Bangu é um local no Rio de Janeiro muito quente? Porque ali em Bangu nós temos dois maciços, né? A gente tem de um lado o maciço do Mendanha e do outro lado ali a gente tem o maciço da Pedra Branca. E aí o que acontece? Esse maciço da Pedra Branca ele impede que os ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico eles entrem ali para Bangu, porque ele bate naquele maciço e ele bate, chove, né? E por que chove? Porque quando a nuvem ela não tem a capacidade de passar pelos corpos. A nuvem é um corpo material, tem matéria nela, né? Quando ela chega de frente para aquela montanha, a nuvem ela vai subindo, não é mesmo? Conforme a diferença de pressão e de altitude vai acontecendo, ela libera precipitação. E aí, quando ela atravessa para o outro lado do maciço, ela não é mais uma nuvem úmida, ela é uma nuvem o quê? Seca, né? Fazendo com que essa massa de ar, quando ela entre em Bangu, ela entre seca. Por isso que Bangu é quente pra caramba, né? Geograficamente ali tem essa característica. Então, falando sobre a comunidade andina, é entender que os Andes vai influenciando uma dinâmica cultural muito própria desses lugares. Então, nada mais essencial que esses lugares também se integrarem. E aí, a geografia ela trabalha com a perspectiva de escala, né? Que são análises do mesmo ponto de vista com distanciamentos diferentes. Não é difícil, não é impossível e não é errado um país fazer parte de mais de um bloco econômico. Tanto é que o Brasil faz parte do Mercosul, que é o mercado comum dos países do Sul, mas também ele faz parte do BRICS. Beleza, o BRICS ele pode não ser um bloco econômico, ele pode ser um acordo econômico, um conglomerado econômico. Mas a gente está percebendo que um país ele pode fazer parte de vários blocos econômicos, entendendo que esses acordos, né, vão gerar esses avanços sociais, esses avanços econômicos. Então agora a gente vai discutir sobre o Mercosul, né, que a gente pode dizer que é o bloco econômico atual que mais integra os países do Sul, não é mesmo? A gente tem ali o Mercosul sendo formado na década de 90, ali em 1991. E aí o Mercosul ele tem a composição inicial dos países que a gente chama aqui de estados-parte, que é a Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Bolívia. E aí, obviamente, o Mercosul ele é formado como consequência das tentativas de integração ali da ALAD e da ALAC principalmente, né? Entendendo que os blocos econômicos, eu estou botando aqui os slides, os blocos econômicos, os tipos de blocos, né, eles possuem características que vão, obviamente, gerar muitas controvérsias, né, muitos benefícios, às vezes, para um grupo e não necessariamente para outros.
E aí vocês percebem que o mercado comum, por exemplo, ele vai valorizar sim a livre circulação de mercadoria, capital, serviços e pessoas. Vamos falar no caso dessa transferência das placas, né? Essas placas que a gente tem aqui agora, nova no Brasil, não são placas especificamente do Brasil, não, são placas do Mercosul. Então, se o meu carro for roubado no Brasil e ele for levado, por exemplo, para a Argentina, eu consigo, através dessa unificação, entende? Que esses blocos econômicos eles vão criando essa perspectiva até mesmo de uma sociedade única. É por isso que, por exemplo, a gente trata os países europeus, as sociedades europeias, enquanto europeu. A gente não fala o alemão, o inglês, o britânico está na mesma coisa que o inglês. O português, o espanhol, nós falamos do europeu. Por quê? A Europa, os países da Europa Ocidental, né, inicialmente foram se consolidando tanto, que quando eles entram numa união monetária, a união monetária, né, ela vai explicar que eles têm ali uma moeda única, mas eles passam a criar uma dinâmica social única. É por isso que a gente cria essa lógica de que às vezes a Europa é um país e não um conjunto de países, né, e não um continente. Isso é consequência da formação da União Europeia, aonde ali os países que fazem parte da União Europeia, eles são países, né, que têm a livre circulação de produtos, mercadorias e capitais. Como assim, professor, livre circulação de pessoas? Eu tenho a minha carteira de trabalho feita aqui na Alemanha. Quer dizer, lá na Alemanha, vamos imaginar que eu estou na Alemanha, eu tenho minha carteira de trabalho. Eu posso, se eu quiser, ir para a França com a minha carteira de trabalho da Alemanha, com as minhas configurações da Alemanha. Porque a Alemanha e a França têm acordos econômicos e acordos que fazem com que a minha sociedade tenha os mesmos benefícios dentro daquele território. Então a gente percebe que os blocos econômicos eles vão se afunilando tanto ao ponto de chegarem momentos onde eles possuem um parlamento único. Então a gente está falando agora de leis que são formadas, né, para além do domínio territorial. Então, quando a gente fala, por exemplo, da União Europeia, eu estou falando muito da União Europeia porque a União Europeia ela fomenta e influencia muito a criação do Mercosul, porque é como se fosse o bloco que dá certo no mundo. Os países europeus hoje são muito bem sucedidos por conta da União Europeia, né? Principalmente a Alemanha. Então, voltando aqui para o Mercosul, esses estados associados aqui são os países que vão entrar depois da criação do Mercosul, beleza? Hoje a Venezuela não faz mais parte do Mercosul, aconteceram alguns enclaves aí, alguns problemas políticos, no qual a Venezuela não faz mais parte desse mercado comum. E aí, quando a gente fala em integração econômica, a gente estudou na história que todos os países que pensaram em se integrar economicamente interno, eles precisaram fazer obras de infraestrutura. E aí que vem a lógica da IRSA, IRSA, né, que se fala, que é a Iniciativa de Integração de Infraestrutura Regional Sul-Americana, tá? Iniciativa da Integração Regional Sul-Americana, é a IRSA. E qual foi o objetivo da IRSA? O objetivo da IRSA era criar eixos de integração no continente sul-americano. A IRSA, ela foi pensada para criar infraestrutura. Então, a IRSA ela foi criada para criar estrada que ligue, por exemplo, o Brasil. Quando eu falo estrada, é estrada de ferro, tá? É principalmente no modelo ferroviário. Quase todos os países que são considerados enquanto países desenvolvidos hoje foram países que priorizaram muito o seu desenvolvimento dentro do meio de transporte conhecido como ferroviário, tá? Enquanto trem, porque ele carrega muita coisa em muito pouco tempo e ele não é tão custoso assim a sua manutenção. Então você está vendo aqui que possuem 12 eixos de integração que ligam aí a comunidade andina, as comunidades do Rio da Plata, ligam a América do Sul toda. E aí qual é a dinâmica, né, desses eixos de integração da IRSA? É você realmente conseguir conectar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Então vamos pensar, por exemplo, no Chile. O Chile, ele não consegue fazer tantas trocas econômicas com Portugal, porque o Chile está lá do lado do Oceano Pacífico e Portugal está lá do outro lado do Oceano Atlântico. Para o Chile fazer alguma negociação com o Portugal, se for através de avião é muito caro. Se for através de barco,
ele vai demorar muito, porque ele teria que dar a volta ali, ó, pelo continente sul-americano. Ele tem que ir lá embaixo, lá na Argentina, lá embaixo, para depois dar a volta. É por isso que a gente entende o porquê que os Estados Unidos, num primeiro momento, tomam o Panamá da Colômbia. Porque o canal do Panamá ele encurta muito a transição do Pacífico para o Atlântico, beleza? Então, assim, até mesmo para o próprio Índico. Então, turma, a IRSA, como vocês percebem aí, ela vai facilitar essas transações econômicas com outros blocos econômicos. Então, a IRSA é pensada para acelerar o crescimento do Mercosul, para acelerar, obviamente, o crescimento dos países da América do Sul, mas é para aumentar as trocas econômicas desse bloco econômico, entendendo que quanto mais esse bloco econômico crescer, os países que estão inseridos nele vão crescer também. Então, gente, é muito importante a gente entender que hoje o mundo, os países, eles se relacionam através de acordos político-econômicos. E esses acordos, quando eles são feitos através da lógica onde não tem um que vai se beneficiar mais do que o outro. É um benefício mútuo, beleza? E aí, eu termino aqui a minha aula. A gente trabalhou hoje com o módulo 12 sobre Geografia 2 para a primeira série. Tranquilo? Valeu!